oficialmente, terceiro dia do Pint of Science, último dia, a primeira palestra com o professor Everton. Então, de novo, para quem não conhece, o Pint of Science é o maior festival de divulgação científica do mundo. E, pela primeira vez, nós estamos trazendo para Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, para quem está assistindo a gente de outro lugar, e nós estamos disponibilizando toda a programação, a transmissão da programação através do canal do YouTube da APEP. Então, quem puder assistir os outros dias, todas as palestras já estão disponíveis. A ideia do festival é discutir ciência nos bares, pubs e restaurantes ao redor do mundo, com o objetivo de popularizar a ciência, enfim, falar sem jargões e mostrar que a ciência existe, né? A gente está enfrentando muita dificuldade na questão de trazer investimento para a ciência no Brasil. Então, a gente está muito feliz em estar participando desse evento, todos nós, professor Everton, Kátia, toda a minha equipe, a Gil está aqui do meu lado. E este ano a gente não pôde estar na mesa do bar, todo mundo junto e misturado, mas nós trocamos a mesa do bar pelo canal do YouTube. E estamos todos com uma vibração muito gostoso. E eu tenho alguns recadinhos antes de começar. Durante todo o festival, nós estamos com um manifesto, hashtag investimento ou morte. Durante a palestra eu vou estar colocando a hashtag, então se vocês puderem levantar a hashtag investimento ou morte, é um manifesto que nós estamos fazendo para trazer o retorno, né, para voltar o investimento para a ciência brasileira, que a gente está passando aí por questões bem complicadas, né, desafios muito grandes. E eu quero agradecer os patrocinadores e parceiros também, que é muito importante. Em primeiro lugar, a Associação dos Professores de Escolas Públicas. Então, a gente está com esse manifesto em defesa da ciência, mas claro que não haveria ciência, pesquisadores, enfim, se não tivesse professor. E a Associação dos Professores tem um trabalho muito lindo, muito importante, na questão de formar professores, principalmente de escolas públicas. Então, quem não conhece o trabalho da associação, entra no site, curte, se inscreva no nosso canal, porque a gente tem um programa muito, muito importante, muito grandioso, formando professores em todo o Brasil, tá bom? Depois a gente fala um pouquinho mais, a Kátia depois ela pode comentar um pouco mais sobre isso. Outro patrocinador, Sinergia Orgânicos, Federação Paulista de Capoeira, que também é nossa parceiraça. Ontem nós tivemos uma palestra bem incrível, que foi Educação e Capoeira. Então, quem não assistiu, vale a pena. Nós levamos o gingado da capoeira e falamos o quanto isso é importante, o quanto a capoeira influencia no aprendizado também, né? Então, isso é bem legal estar assistindo. Programa Francamente, então também tem, quem não curte, quem não curtiu, curte o canal no YouTube, Programa Francamente, a nossa parceiraça de divulgação. Tainã, um super beijo para você. Move 8 Produções, CAIS, Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais de Jundiaí Região, e Rede Valentes, Grupo Arvani Fotos, e a Kátia Leite, Arte com Balões, que é esse cenário lindíssimo que está aqui atrás, que vocês estão vendo, que se não fosse ela, e foi assim, ela fez esses balões em menos de um dia, Gil. Em uma tarde. Em uma tarde, ela fez esses balões e formou esse cenário incrível para a gente. Então, quem for de Jundiaí, enfim, Kátia Leite, Arte com Balões, tá bom? Então, agora eu vou... Ixi, pior que... Eu vou apresentar o professor Everton. Seja muito bem-vindo, gratidão por você estar conosco. Professor Everton, ele é parceiraço nosso, da Associação dos Professores. A gente tem uma parceria muito grande, que a gente faz encontros mensais para falar da influência do sono
na aprendizagem, e isso é, enfim, o assunto não tem fim, né? A gente começa a conversar, a gente começa a ter até consulta pública aí, querendo que eles, enfim, ele começa a se transformar num médico, assim, é bem, a conversa flui, muito, muito legal mesmo. Então, Everton, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceito o convite, de estar no maior festival de divulgação científica do mundo, e agora você é um painter. Então, e agora, mais do que nunca, é um telepainter. Então, seja muito bem-vindo. Depois você se apresenta um pouquinho, porque a sua apresentação ficou no meu celular e eu não consigo pegar. Mas, para a gente começar, e aí você começar a se apresentar, você também poderia dizer para a gente como que funciona as pesquisas e os estudos do sono e como que surgiu essa ideia de relacionar o sono e a aprendizagem. Então, a gente, enfim, vocês vão gostar bastante, é um assunto bem interessante. Everton, seja bem-vindo. Legal, legal. Primeiramente, muito obrigado. A honra é toda minha poder participar de um evento tão grandioso como esse. Agradeço demais a você, Gi, a Kátia e a todos os envolvidos na organização do projeto, do evento, e também a todos da APEP. Então, é uma satisfação enorme. Estou tendo que me concentrar bastante aqui para conter a emoção, mas muito feliz com a oportunidade. Então, para o pessoal me conhecer, né, eu sou professor Everton Barros, tenho a formação em Educação Física e Pedagogia. E aí tem as especializações para complementar essa formação em psicomotricidade, em exercícios para a terceira idade e obesidade. E, por último, né, a mais honrosa de todas as conquistas acadêmicas, o mestrado em Ciências da Saúde. E já iniciando a resposta, né, com relação às pesquisas relacionadas ao sono, é muito interessante o desenvolvimento dessas pesquisas. São pesquisas que avaliam como que se encontra a qualidade do sono das pessoas, se as pessoas estão dormindo bem, se as pessoas estão dormindo mal, se baseiam, no caso, eles se baseiam em questionários, né? São questionários que as pessoas preenchem, e aí elas vão apontando nesse questionário a própria percepção. Então, é um método de avaliação que, na verdade, as pessoas se autoavaliam e o profissional apenas interpreta os resultados desse questionário, né? Outra forma de desenvolver pesquisa relacionada ao sono é na polissonografia, né? Esse nome complicado aí, um pouco fora do nosso cotidiano, né? Mas é desenvolvido em laboratórios de fisiologia, laboratórios de estudos do sono, institutos do sono. Aí as pessoas ficam numa maca e elas ficam cheias de eletrodos, né, na parte cerebral, eletrodos na parte do tórax, né, para avaliar o ritmo cardíaco, né, para avaliar o batimento do coração, próximo do pescoço para avaliar a respiração também. Aí já são pesquisas mais invasivas, mais aprofundadas, né, para eles terem um resultado com relação à qualidade do sono, ou mesmo se tem alguma doença, algum distúrbio que pode prejudicar o sono, né? Então, são esses métodos de avaliação que são utilizados para desenvolver essas pesquisas com sono. E aí o público, que é o mais interessante de todos, né? O público são os públicos mais diversos que estão relacionados à qualidade do sono. Aí a gente tem várias pesquisas com motoristas, por exemplo, né? Com caminhoneiros,
porque eles ficam muitas horas na estrada, aí precisa de um período ali de recuperação, né? Aí ele estuda por que eles têm poucas horas, o prejuízo que pode causar essas poucas horas de sono, os remédios que eles tomam para se manterem acordados, aí estuda o que esses remédios podem trazer de prejuízos, né? Porque afeta o Estuda também sono. tomar energético? Estuda, porque o energético ele é um estimulante e é Aqui, ó. diminuir, a tendência é diminuir o estado de sonolência, principalmente se esse energético for consumido próximo do horário de dormir. Aí eles verificam isso também. E trazendo aqui para a nossa realidade, né? Então, estudantes também são, digamos assim, objetos de pesquisa, que é o termo que a gente utiliza no meio acadêmico, né? Para estudar se essa qualidade do sono interfere no aprendizado, quantas horas são necessárias para ter um bom aproveitamento no aprendizado. Então, a partir daí, a gente começa a associar a importância de uma boa qualidade do sono dentro de um processo de aprendizagem. Aí você perguntou para mim, né, Gi, como que eu comecei essa ideia, né, de relacionar o sono com a aprendizagem, né? Como é que veio esse estímulo? Então, muito em razão da minha formação, né, que envolve tanto a área da saúde quanto a área da educação. E aí, na ocasião, eu vinha desenvolvendo uma pesquisa com as mulheres na menopausa, porque a menopausa tem várias reações hormonais que acontecem com as mulheres, e aí prejudica também a qualidade do sono delas. Aí, estudando a qualidade do sono em mulheres na menopausa, aí eu raciocinei, tive essa ideia, né? Falei, com a minha formação em área da saúde e na área da educação, eu posso explanar, posso me aprofundar e compartilhar esse conhecimento para as pessoas melhorarem as suas qualidades de sono, consequentemente, ter melhor aproveitamento na aprendizagem. Isso para estudantes, né, que são os nossos alunos, que a gente estamos sempre ali na linha de frente com eles, como para nós docentes também, que estamos sempre nos atualizando, nos qualificando, então nós somos eternos estudantes, né? Então a qualidade do sono já abrange um público de modo geral e a aprendizagem também de modo geral. Olha só que legal, você falou um monte de coisa interessante aí, né? Uma das coisas é assim, que nós somos alunos, principalmente estudantes de pós-graduação. Eu acho que o consumo do café, né, para se manter acordado, tem que produzir muito, energético, né? Que eu não tomo café, mas tomo energético, aquela coisa. E a gente sabe que a gente está falando sobre isso. E aí você também disse da menopausa, sua relação, que você teve que você foi instigado a pesquisar o sono por causa da menopausa. Quando a gente fala em menopausa, a gente fala de hormônios, né? Mas os hormônios têm influência muito forte, né, nessa questão da menopausa. Influencia o sono também, não? Sim, com certeza, que é exatamente essas reações hormonais que o sono também tem uma influência predominante, importantíssima. O sono tem um papel imprescindível na regulação hormonal. E aí, tanto para mulheres na menopausa, como para crianças e adolescentes na idade escolar, e para nós, eternos estudantes, né? Porque o que acontece? Nós temos hormônios que são produzidos única e exclusivamente à noite quando estamos dormindo. Então, isso significa que se a Ixi, gente. então o meu já não existe mais. O Aí meu os já foi embora prejuízos há vêm a muito longo tempo. prazo. Os prejuízos vêm a longo prazo. Então, tem um hormônio que é o que eu costumo citar bastante esse exemplo, né? Que é um hormônio chamado melatonina.
é um pouco fora do nosso cotidiano, né? O nome desses hormônios, né? Mas aos poucos a gente vai se adaptando, adquirindo esse novo conhecimento. Essa melatonina é exatamente o hormônio que induz o sono. Então, se a pessoa tiver baixa produção de melatonina, ela pode desenvolver uma insônia, ela pode desenvolver diversas complicações que dificultam o processo dela dormir. Aí, se a pessoa fica muito tempo exposta à luz, o cérebro entende que essa luz é dia. O cérebro entende que é uma luz solar. E já desde os primórdios, né, quando a gente fala de desenvolvimento da espécie humana, o dia é para a gente ficar em estado de alerta e o período noturno é um período para a gente descansar, para recuperar as energias. Então, quando a gente tem um prejuízo do sono, automaticamente a gente deixa todo o processo hormonal desregulado. O da alimentação também, que é muito importante, muito interessante aí para expandir o conhecimento dos nossos telespectadores. Quando a gente tem um sono desregulado, a gente tem um hormônio que também não é muito familiar do nosso cotidiano, chamado leptina. Essa leptina é um hormônio que dá sensação de saciedade, para a gente não ficar ali comendo toda hora. Então, ele dá a sensação de saciedade. E esse hormônio, ele é produzido exatamente quando estamos dormindo. Aí, se a pessoa não dorme, se a pessoa tem dificuldade ou alguma coisa que possa prejudicar o sono, qual é a tendência? No horário da noite que ela deveria estar dormindo, ela vai atacar a geladeira, porque ela não vai ter saciedade. Aí vai ficar beliscando alguma coisa para poder cumprir com essa saciedade, porque o hormônio não está sendo produzido. Então, esses são 2 exemplos. Tem um monte. Olha lá, Kátia. Ó, tá explicado porque eu fico mandando mensagem de madrugada, hein? Eu não durmo, aí eu vou atacar a 2, geladeira. 3 da manhã, sabe? Tipo assim, só que nem essa criança que tá na pergunta. O que fazer quando a criança é muito agitada para dormir? Isso tem uma explicação e, assim, não é segredo para ninguém. Mas a gente precisa expandir nosso conhecimento, buscar o conhecimento, porque por mais que não seja segredo, a gente precisa ir buscar, precisa acessar essas informações, né? E legal desse evento é que a gente tem a oportunidade de fazer exatamente isso, né? Então a gente compartilha aí esses conhecimentos para o pessoal já ficar mais habituado, ter uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Tudo isso é uma questão de hábito. E as reações hormonais. Então, complementando primeiramente sobre o aspecto que foi comentado da Gi, né? Muitas horas sem dormir, e assim, sem dormir no período da noite, que é o mais indicado. E aí, mesmo assim, mantém o corpo considerado mais magro. Isso tem um risco que é importante, né, de saber. Às vezes, na aparência ou na balança, quando vai se pesar na balança, pode aparentar que o peso está mantido, que está um peso saudável. Mas, na verdade, esse hábito estimula uma perda de massa muscular. Massa muscular é importante para a nossa saúde, e ela mantém a gordura corporal, que em excesso já é prejudicial à saúde. Então, precisa tomar esse cuidado para não achar que a aparência magra e o peso na balança sendo mantido, está tudo sob controle, está tudo saudável. Pode estar perdendo massa muscular e a gordura está ficando acumulada. Com relação a essa eletricidade toda, né, essa disposição, quando deveria estar dormindo, ainda está cheio de energia para gastar, né? O que acontece? É importante introduzir novos hábitos. O nosso organismo, ele adora um hábito, ele adora uma zona de conforto, tanto para coisas saudáveis, quanto para coisas prejudiciais também. Então, quando você acostuma o seu organismo a uma determinada rotina, a um determinado hábito, você faz com que seu organismo fique condicionado, fique mal acostumado
a fazer sempre a mesma coisa. Então, o que acontece? A criança está agitada, ou mesmo nós, professores, estamos agitados. Temos que introduzir um novo hábito de indução do sono. A gente precisa induzir o sono. As primeiras coisas é se desligar de equipamentos eletrônicos que têm muita luz à nossa disposição. A gente precisa diminuir a luz. Então, essa é a primeira coisa, né? No caso das crianças, estabelece o horário certinho para dormir, por mais agitada que ela esteja, já vai preparando o organismo. Diminui a luz, diminui atividades mais corporais, fica quietinha. Com o passar do tempo, o sono vai vindo. O sono vai vindo. Por mais difícil que seja nos primeiros dias. Nos outros dias é preciso manter, até o organismo se acostumar e tornar isso um hábito. A partir do momento que se torna um hábito, aí fica difícil até mesmo de você ficar mais tempo acordada. A maioria já deve ter percebido isso, principalmente quando a gente está no início de carreira e precisa acordar muito cedo para ir trabalhar. Aí a gente acorda muito cedo, não estamos acostumados a acordar cedo, mas por um compromisso profissional a gente vai ter que acordar cedo. O que acontece quando chega o começo da noite? O organismo já está querendo dormir para você repor ali as suas energias, mesmo que você não queira. Aí você precisa atender às necessidades do organismo, sentiu a leve sonolência, já vai dormir. Não insiste com equipamentos eletrônicos, celular, TV, né? Pô, tá passando aquele programa que eu adoro. Eu durmo ou eu assisto? Dorme. Ai, a minha série favorita, a gente não vai maratonar desse jeito. Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta assim, o problema é tudo uma questão de hábito. Esse mundo tecnológico, da mais com a pandemia, é difícil. Exatamente. Eu acho que mas é porque muita gente não faz essa relação que a gente está fazendo hoje aqui. Não vê a relação entre a aprendizagem e a qualidade do sono. Aí você poderia falar sobre essa qualidade do sono, as etapas do sono, né? Isso aí é muito interessante, porque um sono, né? Você tem um ótimo aluno, um ótimo professor. Mas antes disso, tem uma pergunta, se você quiser responder, da Gabriela Andrade, que diz: então, se a criança estiver com melatonina, estiver baixa, tem que fazer algum tratamento? Qual que é a sua indicação aí? Isso, aí nesse caso precisa fazer um tratamento mais invasivo, né? Aí precisa ir no médico, especialmente o neurologista, é o médico que trata assuntos do sono. Ou mesmo no endócrino, né? Porque o endócrino também trata bastante de assuntos relacionados aos hormônios. E aí precisa fazer uma avaliação, né? Fazer exames para saber se de fato é a melatonina baixa, porque com criança é difícil disso acontecer, né? Seria um caso raro, né? Não é comum criança ter baixa melatonina. E aí, se for diagnosticado com baixa melatonina, daí tem todo um tratamento, né? Tem tratamento medicamentoso, com comprimido, até mesmo com injeção, aí já é uma intervenção mais médica, uma intervenção mais invasiva, tá? Mas é difícil, se corrigir os hábitos certinho, essa melatonina, ela vai ser produzida lindamente. Mas olha só, que o hábito é tudo. A gente está falando aqui, uma coisa é a gente corrigir, vai aí uma provocação, hein? Ótimo. Quando a gente fala de corrigir, nós somos adultos, talvez fique um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem consciência dos nossos hábitos, pelo menos teoricamente a gente deveria ter. E aí a gente busca ajuda e tal, mas a gente está falando de criança. Então vamos pensar numa criança, no professor do ensino infantil, né? Que é como a pergunta anterior, aquela criança que está agitada, a gente não sabe por quê. Enfim, aí a gente está aqui questionando, fazendo uma reflexão que tenha influência na má qualidade do sono. E aí, a pergunta é assim, existem fases
do sono? Como que a gente pode identificar que essa agitação da criança em sala de aula é por causa de uma má qualidade do sono? Eu sei que tem uma quantidade de horas que a criança precisa dormir, né? Então, e aí, como é que faz? Legal. O bom é que a pergunta da Gi já complementa a pergunta que a Kátia havia feito, né? Antes da gente responder a Gabriela, que tinha perguntado da melatonina. Então, o que acontece? A gente está falando bastante sobre essa questão de hábitos, né? E no caso de crianças e adolescentes, é uma questão disciplinar também, né? O adulto, né, os pais, os responsáveis, é que precisam ditar o ritmo desses hábitos, no caso de crianças e adolescentes. Então, até por isso, né, é importante esse conhecimento que a gente vai tendo, porque ajuda a tratar tanto o caso dos nossos alunos, como filhos, sobrinhos, netos, né, envolvido ali sempre com crianças e adolescentes em fase escolar. Os adultos precisam ditar o ritmo desses hábitos, né? E as fases do sono, que é importante ter esse conhecimento sobre as fases do sono para poder identificar como que está a atual qualidade do sono de cada pessoa e até mesmo das crianças e dos adolescentes dentro da sala de aula, né? Então, a gente tem 4 estágios, né? Fazendo um resuminho bem rápido para o pessoal compreender, são 4 estágios. Esse primeiro estágio é o estágio da sonolência, é aquela primeira sensação de sono que a gente sente, as pálpebras começam a ficar mais pesadas, nosso raciocínio fica mais lento. Primeira fase, sonolência. A segunda fase já é a fase que a gente entra num sono superficial. Então, é a fase que a gente já está dormindo, só que aquele sono ele ainda é superficial, é um sono considerado leve. A terceira fase já é um sono mais profundo, e é nessa terceira fase que começa o processo de regulação hormonal. Então, você vê que mesmo quando a gente deita para dormir, não significa que a gente já está tendo os benefícios do sono. A gente começa a ter esses benefícios quando chega na terceira fase, que é onde tem a regulação hormonal. E a quarta e última, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, que é a fase REM. É uma sigla, né? Essa sigla REM é em inglês, e quando a gente traduz para o português, significa movimento rápido dos olhos. Então, nessa fase REM, que é a quarta fase, é onde a gente começa a ter os processos mentais. É onde começa a ter processo de memorização, é onde começa a ter os sonhos. Então, é onde começam os processos mentais. E para a gente caracterizar uma boa qualidade do sono, tem que atingir essas 4 fases. Então, o que acontece se a pessoa dorme poucas horas? Pode ser que nessas poucas horas ela não consiga atingir essas 4 fases. Então, ela tem a sonolência e tem o sono superficial. Em poucas horas, pode ser que ela acorde já nesse sono superficial. Então, não vai ter nem regulação hormonal e nem atividades mentais. Ou então ela avança, né? Sonolência, sono superficial, chega na terceira fase. Tem a regulação hormonal. Só que aí ela não avança para a quarta fase, que é a das atividades mentais. Então já vai ter um prejuízo, já não é considerado uma qualidade do sono. E o que acontece com a maioria dos alunos que não cuidam, não se preocupam tanto com essa questão das horas dormidas, a quantidade de horas dormidas? Elas vão para a escola sem completar essas 4 fases. Então, se ela só vai para a escola no sono superficial, ela não tem regulação hormonal. Consequentemente, um hormônio chamado cortisol, um hormônio chamado adrenalina, são hormônios que deixam a gente mais agitado, deixam a gente num estado de alerta. Esse hormônio que deveria ser produzido lá por volta de 11 da manhã, meio-dia, já está sendo produzido 7, 8 da manhã. Aí o aluno não para no lugar, o aluno agitado para lá e para cá, porque ele não atingiu a terceira fase de regulação hormonal.
e aí os hormônios tá tudo bagunçado. Ou mesmo aquele mais sonolento, né? Ele não atingiu as 4 fases, não teve uma boa qualidade do sono, e aí fica sonolento na sala de aula, né? Então, o que pode acontecer? Desregulação hormonal. A melatonina, que eu havia citado, e é o hormônio que induz o sono, é o hormônio que dá a sensação de sono, deveria ser produzido à noite, enquanto a pessoa está dormindo, só que aí a pessoa não teve uma boa qualidade do sono, essa melatonina é produzida durante o dia. Aí, quando a pessoa tem que estar atenta, quando a pessoa tem que estar nas suas atividades, ela começa a ficar sonolenta, porque a melatonina que induz o sono... E aí não dá para dormir, né? Não dá para tirar. E aí Exatamente. Não dá para tirar aquela sonequinha básica, né? Que a gente tanto gostaria. Enfim, e aí nesse processo todo que a gente está falando dessas 4 fases, quanto tempo dura a gente se mantém no sono REM, que você está explicando nessa fase? Quanto tempo dura isso? Isso aí é muito importante, muito interessante, né? Porque se vocês bem observaram, nessas 4 fases, a última fase, que é a do sono REM, é a única que envolve atividades mentais. Então, a gente falando de aprendizagem, que a criança precisa ter atenção, concentração, memorização do conteúdo, e aí é durante o sono que isso tudo se estabelece. E ela não atinge o sono REM, já compromete tudo, porque é a única fase que envolve as atividades mentais. E aí, quanto tempo dura essa fase do sono REM? Essa fase do sono, ela representa 20% de todo o nosso período de sono. Então, é apenas 20% do sono que a pessoa fica nessa fase REM com atividades mentais. A primeira fase, para vocês terem uma ideia, dura 10%, naquele estágio da sonolência. Bem pouquinho, né? Dá até para o pessoal ir fazer o cálculo da porcentagem aí para poder assimilar essa informação. Então, a primeira fase dura 10%. A segunda fase, que já é do sono superficial, 45%. De todo o período de sono que nós temos, a segunda fase é a que dura mais tempo. E é onde a gente tem os menores dos benefícios, digamos assim. É onde dura mais tempo aquele soninho superficial, 45%. A terceira, que é a da regulação hormonal, são 25%. E aí a última, que é a do sono REM, que tem as atividades mentais, dura uns 20%. Aí se a gente for fazer um raciocínio, né, fazer um cálculo, o que acontece? A gente dorme dentro do recomendado as 8 horas de sono para pessoas adultas. Quando você vai ver essas porcentagens, a fase REM dura em torno de 1h30, menos de 2 horas. Então, olha como é um período curto, né, que a gente tem para uma das fases mais importantes quando se trata da aprendizagem. Isso porque a gente está falando de 8 horas. E se a pessoa tem uma carga horária de sono abaixo do recomendado e dorme 4, 5, 6 horas? Ou seja, diminui mais ainda o tempo que ela estaria nessa fase REM. Então, olha a importância da gente priorizar essa qualidade do sono, né? Complexo o assunto, hein? E aí, onde entra a ansiedade nisso tudo? A ansiedade interfere nisso tudo que você está falando? Interfere bastante. E a ansiedade também é um comportamento hormonal do nosso organismo. Claro que hormônios mais relacionados à parte cerebral. E aí a ansiedade interfere. Quando a pessoa vai dormir e na ansiedade fica pensando em problemas, fica com confusão de pensamentos, né? Aí fica um conflito que dentro da cabeça você pensa numa coisa e ao mesmo tempo pensa em outra, e aí fica aquele conflito de ideias. A ansiedade, de fato, prejudica bastante. Então, o que é o ideal nesse caso? Tratar da ansiedade.
Ok, simples assim. Acabou, né? Eu Tem acho os que é métodos isso. O didáticos. negócio é complexo, né? Você viu que o negócio, e quando você vai Então, falar de aprendizagem, sono, aí já vem um contexto total, né? Contexto da questão de criação de hábito, de boa alimentação. Olha a complexidade do que é a história do sono, que a gente acha que é só tomar um bom banho, um bom copo de café com leite, deitar e dormir, né? Não, e Acabou, né? aproveitando, né? Não é, né? Aproveitando, hein, Kátia, que você elencou, né, todos esses aspectos, todos esses fatores, né, que acabam se desenrolando, acabam surgindo, aí eu trago até mesmo já uma informação mais para o meu lado, né? Falando aí de ansiedade. Se você quer controlar a ansiedade, a atividade física vai ajudar muito, vai ajudar bastante, porque a atividade física também tem uma participação importante na regulação hormonal. Então, pessoas ansiosas que fazem atividade física começam a produzir hormônios de sensação de bem-estar, começa a produzir hormônios de felicidade, consequentemente, aquela confusão mental que as pessoas ficam pensando em problema, solução, e aí fica aquele conflito. Se fizer atividade física, esses pensamentos diminuem consideravelmente. Tá aí a a resposta Gil tem simples uma e fácil, pergunta. hein? Ah, é muito, é muito. A Gil tem uma pergunta para você, tá? Vamos lá. Opa! Everton, queria muito aproveitar você aqui com a gente, trazer um tema que agora não está em muito uso por conta da pandemia. Apesar que a maioria das crianças continuam em tarefas de estudo dentro das suas casas, né? Obviamente, elas não estão na escola, e isso faz toda a diferença, né? Como diretora de escola, assim como os professores que estão aqui presentes, não sei quem mais é professor aqui, além de nós que estamos aqui, né? Sei que a Nani, que entrou agora, é professora, mas não sei as demais participantes da live. Porém, vamos fazer uma ponte no tempo anterior à pandemia e vamos pensar naquelas crianças que ficam o dia inteiro na escola. Para os menores, a gente sabe da importância do sono ao longo do dia. E para os maiores, para as crianças de 6 a 10, aí já entra na adolescência, 6 a 14, qual a importância de ter esse período de descanso ou do sono ao longo do dia? Se é que isso é importante, pensando que eu particularmente estou me referindo à criança daquela escola que não tem um quarto, uma cama dentro da escola, não tem um dormitório na escola para fazer esse descanso. Tem lá um lugar improvisado, né? Quando tem um lugar improvisado, para tirar essa sonequinha. O que você diz para a gente a respeito disso? Bacana, legal. Aí o que que acontece? Aí a gente entra também, né, na questão das horas recomendadas, né, porque nós adultos temos a recomendação de aproximadamente 8 horas, né, e já crianças e adolescentes, as crianças, por exemplo, numa idade da pré-adolescência, tem ali uma necessidade de 10 horas de sono, né, crianças, por exemplo, de 2 a 5 anos de idade, que está num período ali de creche, que também passa o dia todo, né, no ambiente escolar, tem uma necessidade de 10 a 12 horas de sono. Então, você vê, às vezes é mais da metade do dia com a necessidade de horas dormidas, né? Então, o que que acontece? O ideal, óbvio, né, tratando por uma lógica, né, o ideal seria ter o local adequado, o ambiente adequado para poder complementar essas horas de sono. No caso de crianças e adolescentes, não necessariamente elas precisam fazer as horas de sono de forma corrida, de forma progressiva, tudo à noite. Então, às vezes, elas dormem em torno ali de 7 a 8 horas, né, no período noturno. Durante o dia, elas complementam esse sono. E aí é normal, e é até importante, para tornar um sono saudável. Agora, em ambientes escolares, quando não se tem
o espaço adequado, quando não se tem a estrutura adequada para essas crianças, esses pré-adolescentes complementarem o sono, aí é uma situação complicada. Aí é necessário procurar soluções improvisadas, infelizmente, né? Porque o organismo tem essa necessidade. O organismo vai gerar aquele estímulo de sonolência, de sono superficial, vai precisar atender essa necessidade. Aí vai precisar arrumar alguma solução. Infelizmente, não tem uma resposta para poder solucionar esse problema, né? O ideal é ter a estrutura. Verdade, E aí, né? aproveitando, Precisa... ó, a Nani dizendo, e quem é notívago e dorme super bem de dia? Nani, tamo junto. Também sou notívaga, você sabe disso. Já fui. A rotina não me permite mais, mas eu tava nesse time até 20 anos atrás. Ah lá, então, Bacana. é isso. E aí? Legal. E aí, Everton? Legal, ó. O bom de um evento, né, como esse, é que a gente pode fazer várias quebras, né, de mitos, né, para a gente poder agregar novos conhecimentos e, a partir desses conhecimentos, ter uma mudança de hábitos, claro, se possível, né? Então, pessoas que dormem super bem durante o dia, será que é normal? Será que é saudável? Na verdade, não. Na verdade, não é. Aí, o que acontece? Principalmente se for por questões profissionais, eu costumo até fazer uma relação, usando mais a minha formação em educação física, de atletas de alto rendimento, atletas profissionais, né, que treinam em 2 períodos, com intensidade elevadíssima. O que acontece? Sempre vai ter prejuízo, né? Eles vão ter uma lesão, eles vão ter problemas futuros, quando encerrarem as carreiras de atleta, sempre vai ter algum prejuízo, mesmo que não seja naquele momento específico. Com pessoas que têm hábitos diurnos, que consideram que dormem bem durante o dia, podem ter uma sensação de que estão dormindo bem. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, pode desenvolver prejuízos para a saúde, porque o ideal, o que a gente chama de padrão ouro, o recomendado mesmo, é a pessoa dormir à noite. E isso tem uma explicação. Por quê? Por causa daquela terceira fase do sono, que são as regulações hormonais. Então, a regulação hormonal, ela acontece quando nós estamos dormindo à noite. Durante o dia, a gente tem a influência de sons do ambiente externo e de luminosidade. Por mais que a gente feche tudo, o cérebro entende que está de dia. Esse entendimento do cérebro que está de dia faz com que a regulação hormonal da terceira fase do sono não ocorra de forma plena, 100% satisfatória. Então, com o passar dos anos, pode ter algum prejuízo nesse sentido. Tanto prejuízo em termos de peso, que as pessoas acabam acumulando peso por causa daquele hormônio da saciedade, prejuízos cognitivos, vai diminuindo o nível de atenção, diminui o nível de assimilação, aquele raciocínio rápido, tudo vai ficando mais lento. Geralmente as pessoas associam com o processo de envelhecimento, associam com a idade. Não, é que quando chega numa certa idade, né? Mas na verdade não. Na verdade, pode ser prejuízos de uma má qualidade do sono durante muitos anos. Então, infelizmente, acaba tendo esse prejuízo. Não à toa, os empregadores, por lei, são obrigados a dar adicional noturno, né? Para os trabalhos que acontecem fora do horário comumente que a gente tem, né? Horário comercial, horário durante o dia.
Não é à toa que tem adicional noturno, não é à toa que tem adicional de periculosidade, em alguns casos, né? A gente sabe que Muito bem benefícios, observado. esse trabalho fora do horário de padrão, não nos é dado, né? Benefício não é com a gente. Mas a Nani está falando aqui que ela não disse que era ela. Desculpa, Nani. Eu não quis entregar e nem deduzir nada, mas eu realmente me enquadrava nessa situação até pouco tempo, não, até bastante tempo, de dormir muito melhor, na verdade, à tarde. Eu rendia muito durante a manhã, dormia muito bem à tarde e tinha noites e madrugadas super produtivas. E eu penso, acho que como agir, que seja um pouco por conta da tranquilidade que esses horários proporcionam para a gente. Quando é um trabalho autônomo, um trabalho autoral, a gente tem uma temperatura mais amena, um lugar mais silencioso, seja para estudar ou seja para você produzir alguma coisa, quando não numa rotina de empresa, de chão de fábrica ou numa escola, a gente consegue produzir melhor, quando depende só da gente, né? Quando é aquela coisa mais introspectiva. Artista sofre bastante desse mal. E posso assumir que era essa a causa, né? A causa artística me levou para ter uma vida produtiva noturna muito, muito forte. E era realmente muito bom. Então, é uma questão para a gente pensar também. Não sei o que você traz, a sua bagagem é bem biológica da educação física, mas a sociologia e até a antropologia podem ajudar a gente a pensar nessas questões, né? Sociologia, antropologia, psicologia também ajudam a gente a formatar o que a gente constitui em relação ao que é ser humano e ao que é o ser humano na sociedade atual, né? Então, se você tiver alguma coisa para colaborar com a gente em relação a essas outras vertentes, acho que poderia enriquecer também esse bate-papo. O que você acha sobre isso, Everton? Não, muito legal, né? Baseado nessa fala, né, principalmente de antropologia, de sociologia, tem um exemplo muito legal que é utilizado para a gente entender a relação dos hábitos dos seres humanos, né? Então, quando a gente vai lá nos primórdios, né, quando a gente pega aquela parte da evolução da espécie humana, a gente pega lá, por exemplo, né, homens das cavernas, né? Então, o que acontece? Era exatamente, não existia relógio, não tinha essas coisas, como que o organismo se habituava? De dia, luz solar, momento de produzir, momento de caçar, momento de preparar alimento, momento de preparar o ambiente, o lar, né, a própria caverna. Durante o dia, movimentos corporais totais, né? É a hora da ação. Conforme vai baixando, né, a luz solar, o que ia acontecendo? Ia diminuindo as atividades. Na total escuridão, sono, para poder reparar essa energia que foi gasta durante o dia e preparar também o organismo para aguentar novamente a rotina no dia seguinte. Então, a gente traz isso desde a evolução da espécie humana, né? Aí, com o passar dos anos, quando a gente chega nessa era moderna, século XXI, as coisas vão mudando. E aí a sociedade, de forma geral, vai fazendo com que a gente se adeque a hábitos que são prejudiciais para nós, mas por uma questão profissional, principalmente, a gente acaba dando ali o braço a torcer, digamos assim, né? A gente precisa aderir esses novos hábitos, esses novos estilos. Pessoas que nascem já nessa modernidade considera que são até normal esses hábitos, né? E aí é com um evento como esse para a gente compartilhar conhecimento que a gente vai refletindo de que não são hábitos tão bons assim. Até na própria prática de atividade física eu comento muito isso, né? Então, voltando lá para a época dos homens das cavernas, eles tinham que caçar para se alimentar, eles tinham que andar para poder coletar água em diferentes lugares, movimento corporal o tempo todo.
hoje, né, século XXI, na era moderna, nem a janela do carro você não precisa fazer movimento, né, para subir a janela. Você aperta um botão, já sobe. Portão de garagem, aperta um botão, ele já abre e fecha. Televisão, aperta um botão, já liga e desliga. E aí a modernidade faz com que a gente se movimente cada vez menos, quando, na verdade, o corpo, ele necessita de movimento. Então, é mais ou menos nesse sentido, essa linha de raciocínio. A gente precisa ter esses conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos, para adequar esses hábitos, para a gente não ficar tão refém de hábitos da modernidade. Lógico que de acordo com o que é possível, né? Se eu sou um professor universitário e vou dar minhas aulas noturnas, não vou falar que eu vou dormir 8 da noite, né? Por mais que eu saiba que eu tenha que dormir cedo, eu vou trabalhar. Preciso me sustentar, preciso sobreviver. Mas o conhecimento já ajuda a gente a minimizar esses efeitos, né? E por isso que esse evento é muito importante e por isso que eu estou empolgado aí nessas quebras de mitos também. Maravilha! Ó, nisso tudo que você falou, eu acho que eu tenho 3 livros para indicar. Um deles foi, inclusive, mencionado ontem na live, na palestra de ontem, que é Homo Sapiens, que é um livro, nossa, assim, muito, muito mesmo interessante, que ele conta, né? Você está falando de hábitos culturais, desde os primórdios e tal. É um livro que fala muito sobre isso, então é um livro bem interessante. O segundo é Bauman, né? Modernidade Líquida de Bauman, que ele também vai dizer como que os nossos hábitos mudaram, estão mudando por causa da tecnologia e o quanto isso está ou prejudicando, enfim, é bem interessante. E o terceiro é um livro pequenininho que chama 24x7, se eu não me engano, depois eu confirmo, mas é 24x7, que também é um livro que fala só sobre o sono. Então, assim, a gente fica ligado 24 horas, 7 dias na semana, sem desligar. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente, né? A gente fica ali, celular, notebook, não sei mais o quê, e é 7 dias na semana, 24 horas. Então, é um livro, assim, riquíssimo. Ele é pequenininho, super fácil para ler, assim, mas é um livro riquíssimo. E aí, Gabriela, eu compartilho com você, porque a minha produção também é muito melhor à noite, muito melhor. E pela manhã quase parando, eu também, pela manhã não funciono. E aí, isso é ruim, Everton? E você vê, na vida acadêmica, né? A vida acadêmica é tudo à noite, né? A vida acadêmica você está envolvido com as atividades presenciais durante o dia e à noite é onde você tem ali o momento para poder produzir os trabalhos que são exigidos, né? As atividades para cumprir os prazos, né? O famoso TCC, né? TCC e noite é praticamente nome e sobrenome, né? Então, o que acontece? A reflexão, né? A mensagem que precisa ser aderida nesse bate-papo, nesse diálogo, é a gente se adequar de acordo com as nossas necessidades. A gente mantém, infelizmente, esses hábitos necessários para a nossa sobrevivência, mas a gente vai adequando aos poucos quando surgem oportunidades. Então, sabendo que a regulação hormonal ocorre no período noturno, prioriza o dia que você puder, tenta mudar um hábito, ter estímulos que induza o sono, para você tentar dormir à noite, ter uma regulação hormonal naquele dia específico que você tem ali um tempo. Então, você vai tentando adequar os hábitos de acordo com as oportunidades, né? A ideia aqui não é um profissional que depende do horário noturno para produzir, falar para ele trocar de profissão, não é essa a ideia, né? A ideia é ele se adequar, ele se adaptar, porque o conhecimento ele já está tendo esse acesso, né? Então, isso que é importante. Sempre que tiver oportunidade, durma mais à noite para você ter todos os benefícios da qualidade do sono. E aí, Kátia, você lê aquele livro antes de dormir?
como eu, e aí depois não consegue dormir porque quer terminar a leitura, a história. Ler o livro é bom. É livro, agora não é mais. Tem dia que é livro físico, tem dia que é no tablet, né? E aí você quer ler e você também. Eu não consigo, assim, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu gosto de estudar à noite também, né? Eu acho bem mais tranquilo estudar à noite, é muito mais sossegado, porque o barulho do dia me atrapalha um pouco. Então, o que fazer? Eu estudo à noite, ou eu durmo à noite, e como é que eu faço para ter, né? Porque às vezes tem muito disso. Os estudantes, né, gostam de estudar à noite, porque à noite você tem um silêncio, né? E aí você lê um bom livro, você faz o seu estudo, você vai fazer o seu texto, né? Porque acho que é um momento inspirador para escrever. Porque de dia tem barulho. Ó, nós, professores, de dia tem 50 caminhão do ovo, 30 caminhão do gás, e tem mais o que, meu Deus? Pizza, e tem caminhão do gás. A Gil falou, caminhão do gás. A gente atual, óleo, gente, até óleo. Bem depois de casa. Óleo, sardinha, sei lá, tá vendendo de tudo. Acho que essa pandemia tá vendendo de tudo. Até esses dias passou vendendo muda de planta, essas coisas assim. Então, você tá lá, concentrada, você tem 50 livros para fazer um capítulo, né, do TCC, vamos pensar assim, para produzir, aí você vem lá, R$10, acabou. Aí já não tem mais nada para escrever. Não, mas aí tem um complemento importante. Pode concluir, Kátia. Estuda à noite, porque à noite não tem ovo, né? Não tem gás, não tem óleo, não tem mudo. E aí? Como é que a gente faz? Isso, então, um complemento importante aí, né? A leitura é uma das principais atividades de indução ao sono. Muitas pessoas devem ter se identificado nesse sentido. O fato de sentar num ambiente tranquilo e começar a ler, a tendência, principalmente no início desse hábito, é atingir o primeiro estágio de sonolência. Então, é um hábito importante. E trazendo para o aprendizado, se torna mais importante ainda ter o hábito de revisar um conteúdo antes de dormir, uma leitura antes de dormir. Você está diante de um estímulo de aprendizagem antes de dormir, é importantíssimo, porque quando você chegar naquela fase do sono REM, que é onde acontecem os processos mentais, o seu cérebro ele vai diretamente naquele conteúdo que você acabou de olhar antes de dormir. E aí, você tendo atividades mentais desse conteúdo que você viu antes de dormir, automaticamente você tem a consolidação, a memorização daquele conteúdo que você olhou antes de dormir. Então, por isso que também tem um histórico a respeito das lições de casa. Por que a gente traz lição para fazer em casa? É exatamente a importância de você revisar o conteúdo. E aí, se você revisar esse conteúdo próximo do horário de dormir, a consolidação desse conhecimento, desse conteúdo, vai ser mais satisfatória ainda. Então, isso é bom. Aí, o que acontece? Que é o que eu disse anteriormente. Vai adquirindo conhecimento, vai tentando adequar os hábitos. Então, você está num período de produção, como a fase do TCC, por exemplo, a gente não faz um TCC a vida toda. Então, nesse período de TCC, que é um prazo determinado, aí você vai lá e sacrifica as noites de sono para produzir um bom trabalho, produzir um bom conteúdo para o TCC. Passou o período de TCC, tenta regular o sono novamente para poder dormir à noite. Então, é sempre um equilíbrio que a gente precisa buscar com as necessidades do organismo e as necessidades da nossa vida diária, acadêmica e profissional. Então, a gente precisa sempre equilibrar. E com esse conhecimento, com esse diálogo que a gente está tendo, a gente vê que isso é possível. Basta a gente refletir um pouquinho. Legal. Já tem uma dica para os alunos aí, a gente já está finalizando. Gi, vamos dar dica para os nossos alunos aí, ó. Na semana de prova,
estudem antes de dormir, né? Isso aí. Não vai fazer que nem um aluno meu, que ele fazia? Ele falava assim para mim, ele abria o livro, colocava embaixo do travesseiro e dormia porque ele achava que o conteúdo ia entrar. Não vou fazer isso, né? É para ler, né? Não, tem que consultar. Consultar o conteúdo vai ajudar bastante mesmo. Ai, olha só, muita coisa incrível. A gente falou, né, do nosso sono durante a semana, aquele momento de produzir, e aí chega o final de semana, a gente não dormiu a semana toda, a gente quer compensar aquele sono que a gente não teve durante a semana e fica 12 horas dormindo direto. E aí, isso funciona? Isso enfim, é viável? Como é que é? Acontece bastante, né? Mas aí as pessoas também precisam ter esse cuidado. O fato de dormir poucas horas durante a semana, ter prejuízos no sono durante a semana, aí no final de semana a pessoa dorme por horas e horas para compensar, na verdade não compensa, tá? Então os prejuízos que você teve de dormir poucas horas durante a semana, esses prejuízos eles se mantêm. E a longo prazo eles se acumulam, que é o pior, né? E aí, trazendo para a nossa área da aprendizagem, vai diminuindo o nível de atenção, vai diminuindo concentração, vai diminuindo os reflexos, a assimilação, aquele raciocínio rápido para você pensar numa resposta, tudo vai diminuindo. Então, principalmente aí para as crianças, os adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, que o organismo ainda está consolidando os aspectos mentais, está consolidando uma personalidade, está tudo em fase de desenvolvimento ainda, né? Para eles é primordial que a qualidade do sono seja diária, para quando for uma pessoa adulta, não ser um adulto com prejuízos cognitivos, tá? E no caso dos adultos também, porque quando vai se aproximando do processo de envelhecimento, a tendência, por natureza, já é diminuir, né? Os aspectos cognitivos, né? Se a qualidade do sono for prejudicada, Perfeito. A tendência é agravar ainda mais, tá bom? Ó, Vanessa Balbina tá com a gente. Vanessa, um beijo para você. A Vanessa, ela é professora de matemática. Incrível. Quem tiver Instagram, entra lá no Insta dela, Vanessa Balbina. Ela faz umas postagens assim, sabe aqueles professores incríveis de matemática? É a Vanessa. E aí, legal, a Vanessa bacana. é uma pessoa assim, Vanessa, ai, que vontade de te abraçar. E aí ela tá dizendo assim, ó, quando acordo, eu esqueço tudo do dia anterior. E aí, Everton? Acho que todo mundo, né? Legal. Pô, forte abraço aí para a Vanessa. Como ela é professora de matemática, eu uso muito o exemplo da área dela, hein? Porque raciocínio lógico e matemática também é nome e sobrenome, né? E a falta da qualidade do sono, esses prejuízos cognitivos, é exatamente na matemática, né? Principalmente na matemática, quando você tem que raciocinar aquele cálculo de cabeça e vai demorando, vai demorando, vai demorando. Quanto mais prejuízo no sono, mais esse raciocínio fica lento. Aí, complementando aí pelo fato dela ser da área da matemática, então ela deve assimilar bem aí essa informação. Agora, com relação a acordar e esquecer, o que acontece? Aí é aquela revisão de conteúdo que a gente estava dizendo. Então, já é um processo mais voltado à memorização durante o dia também. Então, assim, se tem a revisão de conteúdo e você vai dormir, a tendência é que você acorde lembrando daquilo que você revisou, daquele conteúdo que você olhou. Quando a gente acorda e esquece, geralmente é porque o acesso ao conteúdo foi menor. E aí, durante a noite, naquela fase REM, naquela quarta etapa que tem os processos mentais, o cérebro vai fazendo uma faxina. Aquilo que o cérebro considerar importante, ele vai armazenar. Aquilo que o cérebro não considerar importante, ele vai descartar. Como que você faz o seu cérebro considerar esse conteúdo importante? Consultando, consultando e consultando.
revisando, revisando e revisando. Aí o seu cérebro vai entender que esse conteúdo é importante, você não vai acordar com esquecimento desse conteúdo. Então, é isso que é interessante. Um exemplo, né? Já pensou se todos os estímulos, quando a gente passa na rua, a gente ficasse gravando tudo? Falou, vi cair um papel no chão, poxa, absurdo. Aí, viu um sinal aberto, um sinal fechado. Já pensou se o cérebro armazenasse tudo? Então, aquilo que você tem bastante revisão, o cérebro armazena. Aquilo que você viu, esqueceu, deixou para lá, não é tão importante e tudo mais, o cérebro elimina, tá? Só para reforçar aí. Arrasou. Ó, a gente tem 2 perguntas para finalizar mesmo. Ó, a pergunta é da Gabriela. Da Gabriela. Então, vamos lá. O que fazer para ativar a parte cognitiva? E aí a Gil também tem uma, ela já faz. Aí você já... Na sequência? Melhor. Tá. Então, responde, então. O que fazer para ativar a parte cognitiva? Bacana, adorei essa pergunta. Tem uma relação muito direta com a psicomotricidade. Então, o que a psicomotricidade, né, esse nome complicado aí e tal, é a relação entre movimentos corporais e parte cerebral. Aí a gente junta os dois, né, a gente junta movimento corporal com parte cerebral, aí dá esse nome chamado psicomotricidade, tá? Então, o que acontece? Para a gente ativar os processos cognitivos, os aspectos cognitivos, são estímulos. Estímulo, estímulo, estímulo. Tem que estimular bastante. E uma das principais ferramentas de estímulo é o movimento. Então, a gente se movimentar, a gente ter atividades que a gente precisa prestar bastante atenção. Por isso que a atividade física é muito recomendada. Quando você faz exercício, você está diante de um novo estímulo. Pô, como que é esse movimento? Peraí, deixa eu aprender esse movimento, né? Uma coreografia de uma dança. Nossa, peraí, deixa eu fazer de novo para ver como é que é. Então, você está sempre diante de um estímulo com movimento corporal. Aí você vai ter estímulo para prestar atenção, você vai ter estímulo para ter concentração, você vai ter estímulo para memorizar aquele movimento. Todos os aspectos cognitivos, você vai começar a ter eles mais ativos. Mas, para isso, precisa promover estímulo, tá? E a qualidade do sono, novamente, que é o nosso foco principal. Precisa atingir aquela 4ª fase, que é a fase REM, porque é onde acontecem os processos mentais, tá? Então, é essa combinação de bastante estímulo e de fase REM dos processos mentais, na qualidade do sono. Então, agora a última mesmo da Gil. Eu não vou conseguir não emendar com essa sua última fala. Você falou de dança, o bichinho pega aqui, né? Porque eu sou bailarina de profissão, além de, né, estar no chão da escola. E aí eu quero dizer assim como o profissional da educação física, o profissional da dança, é muito comum a gente ter muita atividade pós 18 horas, né? Então, você que tem, vamos lá, pensar, melhor dos mundos, a gente trabalha como profissional da educação física ou profissional da dança até às 6 da tarde, e depois das 6 da tarde, a gente vai exercitar o nosso ser atleta ou o nosso ser artístico. E a gente coloca o nosso corpo em estímulo num horário que ele não deveria mais estar em estímulo, para dar ali às 9h30, 10 da noite, a gente já começar a regredir e entrar no estado de sono, que seria o ideal. E aí não dá, né? Então, eu só faço essa consideração assim, para quem não tem a necessidade, para quem pode evitar o estímulo corporal depois das 6 da tarde, né? Ou depois das 8 da noite. Aí não sei o que você tem para dizer sobre isso, que você é a pessoa mais adequada para dizer até para mim, né? Qual o horário que a gente deve evitar depois chegando lá no fim da tarde, começo de noite, para exercício físico, seja via dança, seja via artes cênicas, esporte, academia, o que for. Bacana. E a última Legal. questão que eu já vou emendar e te colocar é o uso de ansiolítico, mesmo os naturais, a famosíssima valeriana,
né? Que você vai lá no médico e fala, nossa, não durmo, tenho uma dificuldade de dormir. Ele, é estresse, toma uma valeriana, uma maracujina, uma ina, outra ina. Quando não, uma prescrição mais tarjinha preta, assim, aquelas coisas mais pesadas. Então, se você puder finalizar com isso, que eu até imagino qual vai ser o seu tom, porque você é da saúde e não da doença, mas eu acho que é legal até para a gente já emendar num Pint 2021 com a próxima temática. Perfeito. Quem sabe uma mesa redonda entre educadores físicos, artistas e médicos sobre a qualidade do sono. Ótimo. O que você acha? Excelente, já me Olha, já escala aí. ficou o convite. Ó, quem está assistindo já tem spoiler do Pint 2021. Olha o spoiler. Vai sair faísca dessa conversa, eu adoro isso. Olha só que incrível. Já estou me sentindo convocado, e como fui o primeiro da convocação, vou querer a tarjeta de capitão ainda, hein? Mas bacana, ó. Indo lá para a primeira pergunta, né? A questão dos movimentos depois das 18 horas, porque está se aproximando do horário do sono, né? Então, a primeira coisa é a pessoa ter o autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer. Então, essa é a primeira regra, né? A primeira coisa, porque o normal, na bem da verdade, é a pessoa realizar um gasto de energia com movimentos corporais, com atividade física, mesmo que à noite, e aí, depois de 30 minutos a 1 hora aproximadamente, ela ter uma indução do sono porque ela gastou muita energia e o sono é o momento de recuperar essas energias. Então, esse é o mais comum. Mas tem pessoas que, quando são colocadas diante de uma atividade física, de movimentos corporais, ela tem uma tendência de ficar mais agitada e perder o sono, e aí prejudicar o sono. Se ela tiver essa percepção, se ela tiver esse conhecimento, então o ideal é ela ter ali uma programação para quando se aproximar do horário do sono, ela não realizar esses movimentos corporais. Aí é preciso uma adaptação, por mais difícil que possa ser nesses tempos modernos, que o relógio nem sempre está ao nosso favor, mas vai precisar adaptar, entendeu? Então, o normal é a pessoa ter um gasto energético, mesmo que à noite, 30 minutos a 1 hora posterior, recuperar as energias por meio do sono. Esse é o normal, tá? Se a pessoa tiver aí alguma coisa, alguma dificuldade de dormir depois de uma atividade, aí ela precisa adequar os horários dela. Geralmente, 2 a 3 horas antes de dormir, ela cessar os movimentos corporais, não realizar esses movimentos que deixam a pessoa mais agitada, tá bom? E a última que eu acabei esquecendo porque eu me empolguei um pouquinho. Uso de ansiolítico. Aí é a questão medicamentosa. Valeriana, maracujina. Isso, aí é a questão medicamentosa, né? Aí quando a pessoa tem uma mudança de hábitos, né? A primeira regra é a mudança de hábitos. Primeiro a gente tenta o procedimento não farmacológico, porque é mais natural, não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações. Então a primeira coisa é mudança de hábitos. Então, a partir do momento que você muda os hábitos, a tendência é você melhorar a qualidade do sono. Não melhorou a qualidade do sono, ou não teve como mudar os hábitos por conta das atividades profissionais, por conta de toda essa rotina da era moderna, aí precisa apelar para ferramentas mais farmacológicas. E aí, nessas ferramentas farmacológicas, tem esse ansiolítico que induz o sono, tem a própria melatonina, que é o hormônio que o organismo produz, tem ela em cápsula também, tem reposição hormonal de melatonina. Então, você procura intervenções mais invasivas, mais medicamentosas, que são, de fato, intervenções e medicamentos que ajudam, né? Mas é sempre bom a gente optar por processos mais naturais. Os processos naturais são mudanças de hábitos.
Lembrando que qualquer medicamento só prescrito por médicos, tá bom? Everton, obrigada. Você tem 30 segundos para você dizer tchau. Não, obrigado a todos vocês mais uma vez. Obrigado ao pessoal que prestigiou aí, com a audiência, com a interação. Espero ter contribuído, compartilhado aí os conhecimentos que possam promover mudança de hábitos. E estou à disposição. Compartilhar conhecimento é a minha maior satisfação. Sempre que precisar, pode me chamar. E um abraço a todos. Arrasou. Obrigada, Kátia. Um brinde. Um brinde à ciência. E tem subam a hashtag investimento ou morte. É importante, vamos defender a ciência brasileira. E saúde, ó, minha caneca aqui já está vazia, que eu já tomei todo energético, viu, Everton? Ó, depois você vai brigar comigo. Mas um brinde à ciência, um brinde ao Pint of Science, e o Everton estará conosco, spoiler, em 2021 de novo. Kátia, obrigada. Beijo a todos. Obrigada, Gi. Obrigada, Gil. Obrigada, Everton, mais uma vez. Foi maravilhoso. Obrigada a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.